Muito que bem, senhoras e senhores, eu não sou o Felipe Noronha, mas este é o Eu Vim de Santos, mais especificamente o Eu Vim de Copa, como vocês podem perceber, para comentar sobre a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, Austrália e Nova Zelândia. Já teve Copa, já teve muita Copa, hoje teve Marrocos, infelizmente perdendo, mas também teve a estreia então da equipe de Pia Sunhai, que goleou, venceu, goleou e convenceu. Jogou muita bola. Claro, o Panamá tem as suas deficiências, debilidades, principalmente defensivas. O Brasil não tem nada a ver com isso, se aproveitou e muito bem para convencer logo na estreia, certo? Veio com o time que a gente esperava mesmo, num 4-4-2 normal, aparentemente, mas com muita liberdade criativa e ofensiva, principalmente do meio para frente. O meio que, pelo menos na minha humilde opinião, vinha sendo o principal alvo de críticas na equipe da Pia no pré-Copa, mas que das Olimpíadas para frente foi muito ajudado com jogadoras de qualidade que destravaram ou ajudaram a destravar a tal da renovação às avessas que, que vinha sendo outro ponto focal de crítica ali no Brasil, como Ari Borges, que fez 3 gols, deu uma assistência, deu também um show hoje no jogo. Já vamos chegar nisso. Primeiro, peço desculpas ao dono do canal pela qualidade do vídeo, já que estou gravando do computador, uma vez que meu celular está destroçado, tanto na câmera quanto na tela, porque eu, muito com uma falta de sabedoria muito grande, ainda não usava as capinhas da Go Chase, que você pode pedir a sua através desse patrocínio maravilhoso nesse canal de igual maravilhosidade. Eu já pedi a minha pro aparelho novo, que ainda há de chegar. A capinha já chegou, porque além de muito bonita, personalizada aqui do Santos, como vocês podem ver, esse time que vamos fingir que não existe por hoje, para que continue sendo uma segunda-feira muito boa, certo? Além de tudo, o serviço é bom, a capinha chegou antes do aparelho, o aparelho tá vindo da China também, vai demorar ainda. Mas enfim, o Brasil então veio com a Ari Borges sendo essa peça mais incisiva num meio-campo de muita habilidade, muito criativo, e ajudando as atacantes. A formação insinuaria um quadrado ou um losango no meio-campo, que poderia dar a entender um jogo mais posicional, como é o status quo hoje, mundo afora, com um exponente aí do atual campeão da Champions League, na masculino, Manchester City, e um jogo que ressuscitou até a formação WM, não é? Com 3 jogadores ali na defesa sendo as pontas do M, cada um número específico de jogadores por parte, mas na verdade o Brasil dependendo muito mais da qualidade das suas jogadoras individual e de associação entre elas, dando essa liberdade para elas serem criativas, propositivas e ofensivas, corrigindo essa falha no meio campo, que eu gostava até de utilizar o termo arame liso para ser, porque tinha uma marcação que era frouxa, até convidativa dos adversários, que não era compensada por uma construção que ajudasse o jogo de transição rápida que a Pia tentava fazer. Que bom que para a Copa do Mundo ela apostou agora na estreia na qualidade das suas jogadoras, na criatividade contra a equipe mais fraca, e fez o que tinha que fazer e passou o carro, basicamente, através dessas jogadoras. O Brasil veio então com Lelê no gol, Antônia e Tamires nas laterais, Lauren, que deve ser anunciada agora depois da partida pelo Kansas City, da NWSL, para quem não acompanha de perto o futebol feminino de clubes, ou o futebol feminino está começando a acompanhar agora, é a liga mais forte do mundo. A seleção americana é a atual tetracampeã e favorita para ser penta, é a mais forte do mundo também. E Rafaele, a nossa capitã e, na minha opinião, principal exponente
de qualidade aí a nível mundial do time brasileiro. No meio campo, a Luana tendo a função talvez mais defensiva na transição do jogo brasileiro, mas ainda assim uma jogadora muito habilidosa, de leitura de jogo, raciocínio tático muito bom. E Adriane, Caroline e Ari Borges no meio, com Debinha e Bia Zanerato no ataque. Então, mas apesar de ser um 4-4-2, vinha formado com duas linhas de 4 ofensivas. O Brasil atacando com duas linhas de 4. Com as laterais, as duas, tanto a Antônia quanto a Tamires, muito avançadas, ajudando no ataque. Aliás, não só ajudando, sendo muito importantes no ataque. Diria que sendo ajudadas pelas outras duas meias, enquanto a Ari Borges era mais incisiva, não é à toa, fez 3 gols, os 3 de cabeça, apesar de ter me impressionado mais com a bola nos pés. Eu diria que as laterais e as atacantes e a Ari Borges sendo ajudadas pelas outras duas meias do Brasil, além da Luana, Caroline e Adriane. E isso porque o Brasil praticamente não precisou defender no jogo, fica até difícil avaliar a nossa defesa, a Lelê não teve o que fazer, mas as zagueiras, pelo menos eu identifiquei ali uma leitura muito boa de quando precisava, porque a partir de determinado momento o Panamá jogava no desespero, ia para correria, lançava a bola, mas uma leitura boa de quando tinha que cobrir as alas ali, as extremidades, porque as laterais estavam no ataque mesmo e não queriam nem saber e nem tinham não tinham porque as nossas zagueiras deram conta. São duas ótimas jogadoras, principalmente a Rafaele, mas que também tiveram a leitura de quando ajudar na primeira etapa da construção do jogo, não é? Às vezes com lançamentos mais objetivos, às vezes acalmando, passando pro meio campo, encontrando a jogadora com a maior capacidade de continuar a construção. Normalmente era a própria Luana, mas às vezes também as laterais. E também uma coisa que me chamou muito a atenção nas duas, mas eu reparei mais na Rafaele, mas que eu vi as duas fazendo, que era a proteção, não é? Se salvaguardar do pênalti, com os braços completamente para trás. É a regra da FIFA, mas tivemos alguns pênaltis nessa primeira rodada, inclusive que testemunharam contra a incapacidade da FIFA de aceitar o fato que é a construção predial de um apartamento feita por Dibu Martinez desde a final da Copa Masculina, não é? Alguns pênaltis foram defendidos agora nessa primeira rodada, mas que voltaram porque a goleira não estava fincada na linha e foram convertidos em gols. Mais de vago. Voltando para o Brasil. O meio-campo, então, a partir dessa transição, buscava a associação, buscava a triangulação, 1-2, jogadas rápidas. Também tem isso, apesar de ser o que a gente chama do futebol com um toque de bola, o Brasil às vezes convertia ou achava maneira de converter isso, de fazer com que isso se concluísse, chegasse nas atacantes com cruzamentos, mas eram cruzamentos que faziam parte do jogo coletivo do Brasil, que culminou no terceiro gol, que eu acho que é a apoteose aí dessa goleada, um golaço. Eu já deixo minha indicação aqui, digno de Puskás, em que a Ari Borges não faz, quem faz foi a Bia Zanerato, mas a Ari Borges dá o toque de calcanhar na frente da goleira, um espetáculo. E com as meio-campistas Caroline e Adriane ajudando a levar a construção para o último terço do campo, às vezes abrindo para as laterais e voltando, mas apesar dos 3 gols da Ari terem sido de cabeça, como eu falei, o jogo de toque de bola, com a bola no chão, me impressionou do Brasil e me empolgou também. Eu
tento controlar o meu otimismo, pois enquanto santista e brasileiro já tive algumas decepções no futebol, mas fiquei empolgado e, mais do que isso, acho que convencido mesmo pelo jogo do Brasil. Tivemos aí algumas seleções tidas como favoritas não convencendo, algumas até decepcionando, como foi o caso da França, do grupo do Brasil, que vai ser o próximo jogo. Eu acho que aí sim a gente vai ter um teste de como esse jogo vai se manter. Não acho e nem espero ou desejo que o Brasil jogue da mesma forma contra a França como joga contra o Panamá, mas quero ver então como a Pia vai montar esse meio-campo para enfrentar a seleção francesa, apesar de que a França vem de um resultado decepcionante, empatou contra a Jamaica, mas isso também pode ser uma faca de dois gumes, não, mas uma via de mão dupla, né? Apesar do Brasil ter a vantagem do empate do momento da França não ser tão empolgante, a França vem com obrigação, praticamente, de vencer contra o Brasil. E também tem o outro lado, que é a Jamaica mostrando, e a Jamaica que tem jogadoras boas a nível internacional, de destaque sim, mas mostrando que não é essa baba toda que muita gente esperava quando saiu os grupos. O Brasil vai contra a França, então, com a missão de assegurar o primeiro lugar, até pensando no confronto em que poderia se pegar um segundo, encontrar a Alemanha, que goleou hoje de manhã também, infelizmente contra o Marrocos, mas que também, apesar de não ter tido exigências defensivas, todo mundo sabe que tem uma defesa espetacular, a Alemanha. Mas enfim, o Brasil vai para esse jogo contra a França, eu espero que com uma seguridade maior no meio campo, porque o Brasil foi com 4 jogadoras hoje propositivas, criativas, talentosas, ainda ajudadas pelas duas laterais, não é? E poderia, isso mostrando uma aceitação até da Pia de que o jogo de transição rápida que ela vinha tentando implementar no pré-copa e não conseguiu, mas que com essas jogadoras talentosas que chegaram principalmente depois das Olimpíadas e que ajudaram a destravar essa tal da renovação às avessas, como a Ari Borges, como Caroline, como a Geise, que entrou no segundo tempo, se utilizando dessa habilidade, desse talento não só bruto, mas em caso até lapidado, como o da Ari Borges, acho que já era um talento bruto no último ciclo, agora já é uma realidade. E acho se utilizando disso para mandar todo mundo pro ataque mesmo e passar o carro em seleção mais fraca, que é o que o Brasil, tido aí como uma das favoritas até pela imprensa internacional, se você tiver o desprazer de acompanhar em transmissões em links alternativos, como por exemplo eu tenho que fazer no trabalho, quando não estou no trabalho, já que no trabalho tem a transmissão portuguesa, que trata o Brasil como a imprensa internacional trata como uma das favoritas a pódio, top 4, top 5, e que depois da primeira rodada talvez realmente assuma essa posição. E essas jogadoras talentosas fazendo a Pia assumir que, ok, o jogo de transição rápida que ela tentava implementar não ia funcionar, não tinha achado o equilíbrio para isso, então bola para essas jogadoras, vamos apostar no talento, vamos dar essa liberdade criativa que funcionou muito bem hoje. Talvez até contra a França mantenha-se isso e vamos se aproveitar do momento para tentar empurrar a França, tentar fazer o gol cedo. O Brasil hoje, logo no começo do jogo, já tinha tido uma chance com a Debinha e por mim tudo bem. Por mim tudo bem, se essa for a ideia também, desde que se banque em campo. E no caso hoje se bancou e acho que dá essa liberdade para tentar continuar fazendo. Vamos ver, o Brasil já mostrou que sabe jogar com outras formações e com outras ideias de jogo. Na finalíssima contra a Inglaterra, que também é uma das favoritas,
ensaiou um 5-3-2, que funcionou em alguns momentos, em outros não, mas vamos ver. Só para falar então das que entraram no segundo tempo, tivemos aí a entrada da Geise, que para mim é uma jogadoraça, disputa aí vaga no time com certeza, ainda é nova, mas foi campeã agora da Champions pelo Barcelona, tá jogando no que é um dos dois melhores times do mundo no futebol feminino hoje, sem sombra de dúvida, disputa aí entre o Barcelona e o Portland Thorns, dos Estados Unidos, atual campeão, está disputando o campeonato esse ano também, está em segundo nesse momento na liga, que está paralisada, na frente do terceiro, que é o Gotham de Nova York, Nova Jersey, que conta também com a outra jogadora que entrou, Bruninha, ex-Santos, já jogou tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, entrou hoje na direita, no lugar da Antônia, mas que para mim tem tudo para assumir o lugar aí na lateral esquerda para o futuro. A Tamires é uma jogadora já experiente, que acho que é passível aí de críticas pela segurança defensiva, apesar de que hoje jogou muito bem, justamente por ter tido essa liberdade, calou essa vil-boca que proferiu muitas críticas à dupla Pia Pagodeira do samba e Tamires, muito por conta da Tamires ser também aí um símbolo dessa tal renovação que ficou muito tempo travada por uma seleção que supostamente tinha que se reinventar depois de 2019. Mas jogou muito bem a Tamires hoje. Quem também entrou e que, como se fosse passível de críticas ou de questionamentos, coisa que certamente não é, foi a Marta no segundo tempo. E apesar de já ter sido também muito por conta do simbolismo dessa renovação que até a chegada de outras jogadoras ficou travada, eu acho que é importante a Marta a Marta estar aí no grupo, na sua sexta Copa do Mundo, podia ter tido a oportunidade de um pênalti que não foi, aí agora para marcar mais um gol, já é a maior artilheira de todas as Copas, acho que se mantém ainda entre homens e mulheres. Acho que não foi ultrapassada nessa última Copa masculina. Se mantém entre os dois naipes como a maior artilheira de Copas do Mundo. E, e é um luxo, acho que é muito bom chegarmos na Copa, o Brasil se dando ao luxo de ter uma jogadora como a Marta no banco de reservas. Ela estando inteira fisicamente e bem, e vai ser até os 50 anos uma das jogadoras mais habilidosas e talentosas do mundo, sem dúvida nenhuma. É bom ter, não uma arma secreta, mas essa que talvez seja a arma secreta mais conhecida do mundo. Na comunidade que acompanha o futebol feminino, a Marta é assim, é bizarro, é uma unanimidade que desde o advento Lionel Messi, e acho que até desde o Maradona, não temos no futebol masculino, apesar de eu achar que também no masculino a unanimidade, claro, o Rei Pelé continua sendo, mas, por exemplo, tem aí principalmente as gerações mais novas na gringa, se bem que na gringa é problema deles, mas assim, a Marta quase não tem, quase não há dúvidas de que a Marta realmente figura aí como a maior e melhor jogadora de todos os tempos. E é um luxo ter uma jogadora dessas vindo no banco pelo que ela pode contribuir em talento. Entrou também a Geise, que foi muito bem e que eu acho que também é um símbolo do potencial de individualidade do time. E ela mostra isso não só no futebol. Eu, como santista, fico muito feliz de ver, por exemplo, ela já na final da Champions já tinha entrado com o cabelo, as tranças azul grená do Barcelona e entrou agora com as cores do Brasil também. Sou fã de dancinha, sou fã de cabelo colorido e tem que ter mesmo. E é isso aí. Parabéns pra Geise, Rogerinho e também, claro, individualidade no drible, no 1 contra 1.
teve algumas oportunidades ali, claro, já no final do jogo, todo mundo querendo mostrar serviço, o Brasil apostou mais na individualidade, mas o jogo já estava ganho e a Geise também tem tudo para o próximo ciclo da Copa continuar figurando e se manter como uma realidade, assim como a Bruninha, que para mim já deveria ter sido testada como titular, mas se continuar entregando como entregou nesse jogo a Tamires, acho que ok, a Pia manter as suas jogadoras de segurança, desde que não se tenha uma resistência em apostar no novo também, certo? Então, acho que eu não estou esquecendo de nenhuma que entrou. A Gabi Nunes. A Gabi Nunes teve uma oportunidade de marcar um golaço, mas buscou o toque para a área quando estava cara a cara com a goleira e perdeu, mas tudo bem. Mostra também o jogo de associação de toque, de buscar a companheira que o Brasil estava tendo, mas se tivesse batido pro gol, tinha marcado um golaço também, mas tudo bem, não faltou gol hoje no jogo, até porque a goleira do Panamá, sim, é muito boa. O Panamá tem a goleira é muito boa, o Panamá também tem a Cox, que é uma jogadora de destaque aí a nível internacional. Infelizmente o time é uma bagunça, mas o importante para as seleções que querem postular o título de Copa do Mundo é passar pela bagunça mesmo e deixar ainda mais bagunçado, certo? Sábado, às 7 da manhã, contra a França. Já estou preparado aqui com o chocolatinho e o vinhozinho. Espero desfrutar desses quitutes, assim como o Brasil desfrutará e aproveitará o jogo de sábado, se Deus quiser. Glória a Deus, ok? Hoje é no amor, apesar dos pesares, do tema central desse canal, mas é Copa do Mundo, então tá liberado. E um abraço com um produto de marca indiscriminada aqui, certo? Um beijo a todos, fui!